O novo episódio do podcast OlhaCast Agro está no ar e eu quero agradecer aos nossos parceiros, a Covese Iveco concessionária, que lançou recentemente o caminhão S-Way, que tem arrancado muitos elogios mesmo de quem entende do assunto. Agradeço a Tecaço, empresa especializada em estruturas metálicas. Precisou para o campo ou para a cidade, é contar com a Tecaço. E a TRR PetroRio, empresa especializada em distribuição de diesel e lubrificantes, com unidades aqui em Rio Verde, em Jataí, Portelândia e logo mais em breve uma em Caiapônia. Vamos para o nosso bate-papo? E hoje o nosso bate-papo é sobre produção de energia, de combustível, de açúcar, de tudo que desenvolve o mundo, que ajuda a desenvolver o mundo. E a gente está recebendo aqui Divaldo Pessoa, que é superintendente da Raízen e unidade de Jataí. Muito obrigada pela sua participação conosco. Eu que agradeço, Enia, o espaço, né? Estou muito feliz aqui de estar com você aqui, né? A empresa, ela tem, assim, números gigantes, né? É a maior produtora brasileira de etanol e de açúcar também, maior fabricante de açúcar também, de cana-de-açúcar. Isso, nós produzimos hoje cerca de 3 bilhões de litros de etanol e 4,8 milhões de toneladas de açúcar. E somos uma das maiores empresas agrícolas, né? Com 1,3 milhões de hectares. Então é muita coisa. E você falando de empresa agrícola aí, ser uma potência nesse setor, aqui na nossa região, então, a gente bebe de todos os jeitos, né? Opa, de todos os jeitos, é. Então, nós estamos aqui no estado de Goiás, né? Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Então, temos operações nesses 4 estados, né? E o nosso etanol, Enia, ele não é só para combustível, né? Além do combustível, ou melhor, falando do combustível, né, o etanol, ele é 80%, ele emite 80% menos gases de efeito estufa, né, que é a nossa gasolina, a gasolina brasileira. Então isso é uma coisa muito boa para o meio ambiente. Que nós somos do agro e a gente precisa do equilíbrio ambiental, né? Então isso a gente já começa com o nosso combustível limpo, tá? Além disso, né, o nosso etanol, ele também vai na Coca-Cola. O nosso açúcar está na Coca-Cola, né? O nosso etanol, o nosso álcool está no Boticário. Então, assim, não é só combustível o etanol. Então, tem várias utilidades que em vários setores aí no Brasil e no mundo, né? E essa unidade já tá aí, a gente tá... Desde 2013 que vocês estão? Começou o projeto em 2009, né? Então, iniciou-se lá em 2009, tá? E tem uma produção muito grande, né, Divaldo? Sim, hoje nós temos cerca de 1.000 funcionários, né? Produzimos 350 milhões de litros de etanol por ano, tá? E 430 mil megawatt-hora de energia elétrica. Toda a nossa energia consumida é produzida dentro da própria empresa, né? Então, nós utilizamos o bagaço da cana-de-açúcar para gerar energia também, energia elétrica. Então, consumimos cerca de 30% dessa energia e os outros 70% ele é exportado para as companhias de distribuição elétrica, de energia elétrica. E esse fornecimento desses insumos, dessa cana-de-açúcar, vocês têm produção da própria Raízen, eu falei hectares, né? Isso. E também de parceiros. Isso. Como é que funciona, né, a nossa plantação de cana? Nós temos cerca de 55 mil hectares, né? Destes, 30 mil são próprios e o restante dos nossos parceiros, né, fornecedores, tá? Toda a nossa colheita, como é que ela é feita? Ela tem maquinário próprio, é própria a colheita e também o nosso fornecedor colhe uma parte desta cana. Então fica tudo entre a Raízen e os nossos parceiros fornecedores. A gente viu que em 2017 teve uma expansão da área plantada de cana em Jataí. Essa expansão, ela se dá ainda? Ela continua? Isso, olha, a gente tem vários projetos de expansão na Raízen, né? E para você ter ideia, Enia, nós temos hoje uma carteira de 11 bilhões de reais de investimentos, né, na Raízen. Então é muito dinheiro, é muita coisa, tá? A nossa planta hoje, ela já está na sua capacidade máxima, que são 4 milhões de toneladas anos de moagem, tá? Agora, tem projetos, sim, né, para etanol de segunda geração,
para o biogás. Então, são projetos que a Raízen já está implantando, né? Por exemplo, nós temos 5 plantas de etanol de segunda geração sendo construídas agora, né, nesse momento, tá? E temos uma planta de biometano também sendo construída. Então, dentro desse investimento todo, Jataí também está contemplado. Vai chegar a hora de Jataí, né? Então, a gente está seguindo essa linha, tá? O etanol de segunda geração e o biogás. Agora, eu quero que você explique um pouquinho mais sobre o etanol de segunda geração, mas aí eu queria linkar um pouquinho justamente isso que você falou, dessas regiões, né? Como é que essas ações impactam nas comunidades locais, e pensando aqui no sudoeste mesmo nosso? Falar um pouco agora do impacto disso na comunidade, né? Então, assim, a Raízen é uma empresa que ela está sempre, né, buscando, pensando, não só na empresa, mas no todo, né? Então, trabalhamos com energias renováveis, estamos pensando no planeta, né? E, localmente falando agora em Jataí, nós temos, por exemplo, a Fundação Raízen, tá? Nós temos também projetos dentro da Raízen, de portas de entrada, falar um pouco sobre educação agora, né? Então, nós temos o projeto Aprendiz. O que é isso, né? Nós abrimos turmas específicas, no caso, para manutenção, que é a primeira que vai abrir agora em agosto, dentro da própria unidade, com parceiros, né? Com instituições parceiras de ensino profissionalizante. Então, qual é a lógica disso, Enia? Que quando a gente traz esse jovem para dentro do nosso negócio, ele aprende a disciplina mecânica, hidráulica, mas já aprende no nosso equipamento, tá? E qual é a vantagem disso? Quando ele termina esse curso profissionalizante dentro da nossa unidade, ele já tem uma vaga lá aberta que ele já pode entrar já com todo o conhecimento. Ou seja, o primeiro emprego desse jovem, Wênia, já entra completamente capacitado, né, para dar o resultado dentro da companhia, né? E a Fundação Raízen também faz um trabalho assim fantástico, aí direcionado para a comunidade, né? O que seria a fundação? Como que ela funciona? A Fundação Raízen, né, ela tem um papel social de trabalhar junto com a comunidade. E aqui em Jataí tem um projeto que se chama Ativa Juventude, ou seja, trabalha com mais de 100 jovens de escolas públicas, tá? Que eles fazem um segundo período, ou seja, eles vão para a fundação. No contraturno. Isso. E lá eles vão ter aulas, palestras, né? Mostrando, por exemplo, descobrindo habilidades dele, como funciona uma universidade, quais são os cursos profissionalizantes. Então, dando uma visão de médio e longo prazo para essa juventude, que isso é super importante hoje, né? Porque na maioria dos jovens, ele tem sempre aquela dúvida na cabeça. E agora, quando eu terminar aqui o ensino médio, o que eu vou fazer? Né? E esse papel da fundação é super importante. E a gente também faz o link da fundação com a unidade, com as operações, que essas turmas de curso profissionalizante também tem esse link. Quem passa pela fundação pode sim se inscrever nas turmas de cursos profissionalizantes da Raízen, que com certeza será o nosso futuro trabalhador dentro da Raízen. Então a gente faz, né, esse link desde o jovem que está na comunidade, na escola, no ensino médio, né, até o primeiro emprego. E para participar, para a pessoa que, por exemplo, está ouvindo a gente, vendo agora, como é que ela acessa isso? Olha, eu posso passar o telefone aqui, né? Então, e depois eu vou deixar com você, tá? Para você divulgar aqui. Então, o 011 97249 0270. Pode ligar, que é o WhatsApp, tá? E se inscrever, que tem vagas abertas ainda. Tem a turma do segundo, que está aberta agora, né? As inscrições para a turma do segundo semestre, que começa em agosto. E contempla homens e mulheres, quero te perguntar, já pensando aí na diversidade mesmo. Homens, mulheres, que a gente também é outro tema muito importante para a gente, né? Para você ter ideia, hoje, no último ano, a gente aumentou em 80% as mulheres dentro do Polo Jataí. E nós queremos que vocês, mulheres, nos procurem, que
nós queremos vocês lá. Número bom. Isso, e não para por aí, tá? A gente continua incentivando, tem turmas que a gente, de aprendiz também, dentro da Raizen, só de mulheres, tem turmas mistas, então assim, o trabalho ele é contínuo mesmo. Eu acho interessante falar isso, né, Edivaldo, até porque a gente vê o setor agro de uma maneira geral, e se abastece, tá ligado diretamente, né? Às vezes hegemonicamente masculino, às vezes as mulheres ficam até um pouco retraídas de querer entrar, de participar desse cenário, e estimular, chamar, incentivar é um papel importante demais. Super importante, Wênia, e assim, não fiquem, mulheres, tímidas, nós queremos vocês, né? Nós queremos vocês, tá, Wênia? É isso, gente, participem. Edivaldo, falando um pouquinho aí sobre sustentabilidade, né, a gente vê que a Raizen ela tem uma preocupação muito grande com isso, tem um pacto global com a ONU. Como que a Raizen tem trabalhado isso de uma maneira... Porque às vezes a gente vê um pouco até do estigma de quem abastece o agro, de quem ajuda o agro, dos setores do agro, com relação sustentável. E a gente sabe que é um setor que mais cuida. Isso. Como que a Raizen tenta até passar essa cultura e desmistificar essa imagem que às vezes ainda aparece? Muito bem. Vamos lá, Wênia. Primeiro, os nossos produtos, né? Então, assim, a gente tem uma pegada muito grande de sustentabilidade, energia limpa, né? Então, por esse lado, né? Eu falei até um pouco do etanol, ele é 80% menos poluente do que a nossa gasolina, né? Você tem aí também, do bagaço da cana, a gente gera energia elétrica, né? Então, assim, é uma energia elétrica limpa também, não polui, né? Então, você pega hoje o biogás que a gente está produzindo também com a vinhaça, que é um subproduto, a gente produz o biogás, que ele pode gerar energia elétrica ou pode mover um trator ou um caminhão movido a gás, a biometano. Então, assim, quando você sai somando todas essas energias limpas, isso tem um impacto muito grande no planeta, no meio ambiente, né? Sem falar em todos os cuidados, não só a legislação, mas muito mais que a gente faz dentro do tema meio ambiente. Por exemplo, consumo de água. Do ano passado para cá, reduzimos em 11% o consumo de água. Isso é super importante, né? Porque a reciclagem, o cuidado com a água, o volume desta água, né? A gente está sempre melhorando os nossos processos, né? Investindo em tecnologia para que tudo que for relacionado ao zelo, ao cuidado com o meio ambiente, a gente está investindo. Então, é nessa linha que a gente segue, tá? Cada detalhe, resíduo é tratado da mesma forma. Todo descarte de resíduo ele tem que ser checado, né? Não podemos estar gerando resíduos desnecessários, né? Então isso tem um trabalho muito grande desde a entrada do profissional na Raizen, né? Porque também isso é uma questão muito grande de educação, né? Por que eu tenho que gerar esse resíduo contaminado, por exemplo, se eu posso evitá-lo, né? Então, derramamento de óleo. Não, eu tenho um processo de manutenção muito forte e robusto para que ele seja 100% preventivo. 100% a gente sabe que não existe, mas a meta sempre é 100%, para que eu não tenha desperdício, né? E dentro de uma manutenção, um dos grandes problemas, né, com o meio ambiente seria um derramamento de óleo hidráulico. Então, por isso que a gente investe tanto em manutenção, em materiais nobres, para que isso não aconteça. Então, é dessa forma que a gente trabalha desde uma engenharia mecânica de manutenção. O engenheiro trabalha sempre pensando neste modelo, produtividade, melhor manutenabilidade da máquina e menos agressão ao meio ambiente, menos custo e por aí vai. Esse modelo mental de sempre estar buscando a excelência. E esse conjunto de ações, de práticas e também de tecnologia, de investimento em tecnologia, é o que vocês têm chamado de transição energética? Opa, faz parte. Faz parte, né? Deixa eu falar só um pouquinho mais dessa questão de tecnologia, né?
Então, assim, tem um ponto, né, que a tecnologia, todos os nossos equipamentos, né, o agro hoje, todos os equipamentos, ele tem uma tecnologia embarcada muito grande, Sim. né? Então, seja para manutenção, produção, operação, a gente precisa, para tirar proveito dessa tecnologia, de conectividade. E como que a gente trabalha no campo com isso, né? Então, hoje a Raízen já está investindo em parceria com a Vivo em mais 6 torres, tá? Para colocar sinais de 4G. Por quê? Porque a gente precisa da conectividade. E quando a gente faz essa parceria com a Vivo, ela não fica só na Raízen, porque o sinal está aí. Então, toda a comunidade, todas as fazendas, toda essa população e esse maquinário que está neste ambiente ganha nesse projeto, né? Então, a gente pensa assim, né, em tudo, tá? E aí a gente começa a transformar. Partindo disso, né? A Raízen não pensa na Raízen, a Raízen pensa no mundo, no planeta, pensa nas pessoas, né? É por isso que ela sempre investe com esse olhar, porque se você ganha, a gente está ganhando. Essa é a nossa filosofia, né? E falar em ganhar, a gente tem algo que a gente não abre mão também, que é a segurança do nosso empregado, né? Então a gente tem um investimento muito grande na fundação também, com esse projeto Ativa Juventude, é uma das disciplinas, segurança no trabalho. Segurança no trabalho. Segurança no trabalho. E dentro das nossas operações tem um investimento muito grande nisso, né? Porque nós não abrimos mão, é valor nosso. O nosso colaborador, o nosso empregado, ele tem que voltar para casa do jeito que ele chegou no trabalho. Então nós investimos desde a entrada, que é uma reunião de segurança para falar de segurança, ferramentas preventivas, né? Documentos, procedimentos para ele aprender e seguir como fazer uma manutenção, como operar uma máquina, instrutores, sempre visando a segurança. É outro tema aí, é outro ponto assim que a gente não abre mão, Enia. E de novo, no setor, né, no agro, às vezes a gente tem muito cuidado com isso, e essas práticas também elas têm que ser divulgadas para que outras áreas também se atentem para isso, né? Isso, é. Eu vou fazer um link aqui entre a conectividade, tecnologia, né, e a segurança. Por exemplo, nossos caminhões canavieiros, né, todos os nossos equipamentos, eles têm um instrumento que ele monitora velocidade, freagem brusca, né? Se o operador está com sono ou não. Então nós temos toda essa tecnologia embarcada em nossos equipamentos, né? Com isso, as antenas para ter mais conectividade, para a gente ter uma abrangência maior, e tudo isso pensando na segurança do nosso trabalhador. É um trabalho muito grande aí que é feito nesse sentido. E ali pensando, a conectividade, você falou muito pensando de enviar e receber dados, né? Porque essas máquinas ali totalmente tecnológicas, e a capacitação e qualificação vai de novo aí, né, Edivaldo? Se você cuidar ali no iniciozinho, você tem um ciclo quase que completo. E a importância, né, Wênia, da gente enquanto empresa tá linkada sim com as instituições de ensino, né? Porque hoje, né, eu compro uma colhedora de cana, ano que vem ela já vem com a tecnologia mais avançada. Então assim, eu tenho que estar estudando todos os anos. A gente dentro da Raízen tem os instrutores de operação, os instrutores de manutenção. Que qual é o papel deles? É estar pegando essas novidades que vêm, né? E aí nós temos nossos parceiros, os fornecedores dos equipamentos, transfere esse know-how para o nosso time, e o nosso time faz toda essa capacitação para os colaboradores. Então isso é um trabalho que nunca vai acabar, né? Muito pelo contrário, a gente intensifica muito. Então nós temos treinamentos, né, para a parte de liderança, nós temos treinamentos técnicos de manutenção, nós temos treinamentos técnicos da própria máquina, né, de como operar, de como tirar mais proveito da tecnologia que ela vem, que é tanta tecnologia
que se a gente não fizer esse trabalho todos os anos, a gente compra a tecnologia, mas não aproveita 100% daquela tecnologia que está vindo. Eu vi um lançamento, agora não vou saber ao certo, da John Deere de máquina de colhedora de cana na AgriShow esse ano. Uhum. Eu sei que era uma novidade, era uma coisa assim, bem diferente. Eu falei, gente, mas todo ano, a cada ano tem sempre algum detalhe a mais que você acrescenta, né? Isso. Que vai potencializar tanto quem está trabalhando para a indústria, para a empresa, como também reduzir aí um monte de tempo, um monte de coisa que às vezes não fica com o equipamento atrasado. Traz produtividade. Traz produtividade. Né, Wênia? Eu vou falar um pouco da indústria agora, né? Então a nossa indústria já está aí, ela é bem automatizada, né? Então o primeiro foco dessa automação é o quê? É tirar a exposição do empregado, o risco de acidente. Uhum. Porque antes todas as válvulas eram manuais, né? Se você for aí há 30, 40 anos atrás, no Brasil é tudo manual, né? E hoje a gente investe muito em tecnologia, tá? E aí o esforço físico do empregado, ele não precisa mais fazer isso. Quem faz é a parte eletrônica, né? Comanda o motor faz isso sozinho. Mas eu preciso dele lá para saber se o físico ela abriu corretamente, né? Se o processo está fluindo corretamente. Então, assim, traz também, né, além da produtividade, uma questão de segurança no trabalho muito grande. Você comentou agora há pouco sobre o etanol de segunda geração e eu gostaria que você explicasse para a gente um pouco mais o que se trata, assim, de uma forma mais simples, né? Tá bom. Primeiro, Wênia, você sabia que é só nosso? Nosso brasileiro? Não, Raizen. Brasileiro, Raizen, né? Aham, é mesmo. É. Só nós que temos essa tecnologia, tá? Então, partindo desse princípio, tem um investimento aí de anos, tá? De desenvolvimento desse processo, que não é um processo fácil, né? Então, tem aí alguns anos de desenvolvimento e hoje nós já produzimos em escala industrial. 30 milhões de litros foram produzidos no ano passado. E agora nós estamos construindo mais 5 unidades, né? Então, como é que funciona isso, tá? O etanol de segunda geração, ele pode produzir até 50% a mais com o mesmo volume de cana. Então, qual é a lógica? Eu preciso aumentar a minha produção de etanol. Certo. Ou eu adquiro mais terras e planto mais cana-de-açúcar, ou eu sigo pelo caminho de uma nova tecnologia que a terra não vai concorrer, por exemplo, com outras culturas, né? Então imagine o mundo inteiro precisando de etanol. Um Brasil inteiro de terra não dava para plantar cana para fazer etanol de cana para abastecer. Então tem aí uma questão de concorrência também, que é uma questão de sustentabilidade, né? Então, assim, foi desenvolvido, tá, por nós. E qual é o princípio dele? Com o bagaço, olha só que coisa interessante, Wênia. Com o bagaço, que é um subproduto, que eu já gerava energia elétrica, sim, agora eu estou gerando também mais etanol. Que esse bagaço entra num processo, né, é químico também, tá, com uma enzima, e nesse processo você consegue extrair mais 50% de etanol por tonelada. E esse produto ele pode ser usado, utilizado em que maquinários principalmente, assim? Como é que tem sido isso? A aplicabilidade dele? É o mesmo etanol. Interessante. A Fórmula 1, não sei se você sabia disso. Na Fórmula 1, a Ferrari hoje utiliza o nosso etanol, Raizen Brasil. Por quê? Porque um etanol é um combustível sustentável, entendeu? Eu estou fazendo ele do bagaço da cana, que era um subproduto. Então, cada dia que passa, essa pegada da Raizen, né, ela fica mais forte. E você pode ter certeza, né? Nós temos hoje 11 bilhões de investimento no Brasil, né? E a maioria desse volume de dinheiro está aí, no etanol de segunda geração e no biogás. Se a gente fosse pensar na comparação com a soja ali, que seria o que a gente chama de verticalização, produzir mais com menos. Produzir mais com menos, exatamente.
com a mesma tonelada de cana, eu posso produzir até 50% a mais de etanol. E aí você falou de biogás, biocombustível, e já queria convidar, caminhando para o fim, o que a gente pode esperar, né? O que nós, enquanto comunidades, podemos esperar de uma empresa como a Raízen, já amarrando aí quais são as expectativas para o futuro, o que tem mais de novidade? Opa, a novidade, que eu acho que não é uma novidade, é continuar crescendo, tá? Eu já falei aqui, o investimento muito grande, tá? Em plantas, novas tecnologias, né? Que eu acabei de falar aqui, que principalmente o E2G e o biogás, tá? Agora, temos também um investimento muito grande em pessoas, na comunidade, né? Então, a gente precisa não só crescer de tamanho, mas a gente pensa nessa sustentabilidade, de mantê-la, essa contribuição para a sociedade. Então, todo o investimento em capacitação, em treinamento, né? Nós temos hoje mais de 40 mil funcionários, né? E essas novas plantas, que é uma nova tecnologia, ninguém sabe trabalhar em etanol de segunda geração. Vai ter que precisar de gente aí, hein? Vai ter que precisar de gente. Quem vai formar esse time? Somos nós, né? Porque você não encontra planta de etanol de segunda geração em lugar nenhum no mundo. Então não tem profissionais dessa tecnologia. Então a gente vai desenvolvendo a tecnologia, desenvolvendo o nosso time, né? E transformando aí o Brasil, Jataí, Goiás, né? Em cada dia que passa, melhor, menos, né? Assim, mais sustentável. Acho que a palavra é essa, Wênia, mais sustentável. Um planeta mais sustentável, né? Com produtos que poluem menos, né? Que agridem menos o meio ambiente. Eu acho que esse é o recado. Opa! E, Divaldo, se a pessoa, por exemplo, tem interesse em participar, trabalhar para a Raízen, quais seriam os canais que ela pode procurar para ter esse acesso, para enviar um currículo, ficar acompanhando vagas? Pode mandar por e-mail, né? O e-mail é seleçãojataí@raizen.com. Então, podem mandar para esse e-mail que nós temos vagas, tá? Temos vagas e muitas vagas e vão surgir mais ainda, tá? Tá certo, tá dado o recado aí, você que tá de olho numa oportunidade, trabalhar, todos nós queremos isso, né, e muito. Divaldo, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua participação conosco. Opa, eu que agradeço, tá? Está convidada a conhecer a nossa unidade lá em Jataí. Faremos uma visita, a gente é dessa que vai! Opa, e vou receber, assim, de braços abertos, tá? E vou esperar vocês lá, tá bom? Muito obrigada. Você que está nos acompanhando aí, já faço o convite, é claro, compartilhe esse link com outras pessoas, curte, comenta, ativa o sininho, encaminha nos grupos aí dos familiares, que eu tenho certeza que muita gente vai curtir esse bate-papo. E antes de ir embora, eu quero agradecer aos nossos parceiros, a Covese, Veco, a Tec Aço e também a TRR PetroRio. É claro que eu te espero no próximo episódio.